A importância da pregação. Vamos trabalhar então essa questão da importância da pregação, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai abrir a mente e o coração de cada um aqui para poder entender, não que vocês não entendam, mas reforçar a importância da pregação dentro da igreja, dentro do plano de Deus. Vamos lá. Primeiro, a pregação é uma ordenança de Jesus para a igreja. Quem ordenou a pregação da palavra foi Jesus Cristo. Quem ordenou pregar o Evangelho foi Jesus Cristo. É uma ordenança. A pregação, ela não é uma opção para a igreja. Na igreja, no culto, nas atividades da igreja, mas vamos pegar, por exemplo, o culto. Na liturgia do culto, tem muitas coisas que são importantes. O louvor é muito importante, a adoração é muito importante, a oração é muito importante, e tanto o diaconato, tudo é muito importante. Mas o culto, se não tiver a pregação da palavra de Deus, está faltando o mais importante. Então é uma das coisas, por exemplo, que é indispensável na liturgia de um culto. É a ordenança de Cristo. Vamos ver o que Cristo falou sobre isso. Depois de ressurreto, quando vai comissionar a igreja para a grande missão. Ele vai falar lá em Mateus 28, 19 e 20 assim, portanto, vão, do verbo ir, e façam, do verbo fazer. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quais são ali os dois imperativos de Cristo? Vão e façam discípulos de todas as nações. É o que nós chamamos de grande comissão na teologia. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui até a questão do batismo também, em nome da Trindade, e ele vai continuar. É necessário primeiro fazer discípulos. Primeiro é necessário fazer discípulos. Depois, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja que depois de ir, pregar, fazer discípulos e batizar, qual é o próximo passo? Ensinando-os. É outro imperativo. Então, primeira missão da igreja, pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho para pessoas, fazer discípulos de todas as nações. Batizar essas pessoas, que é um dos dois sacramentos que nós acreditamos, batismo e Santa Ceia, que são ordenanças de Cristo. E ensinando-os. Esse ensinando-os aqui até quando? É até o fim. É o que a igreja não pode parar de fazer. Isso nos leva para a próxima tela aqui, Eu coloquei aqui, eu entendo, amados, grosso modo, assim, generalizando, duplo sentido da pregação: conversão a Cristo e ensino da palavra. Eu entendo que o duplo sentido da pregação é esse. Primeiro, conversão a Cristo, porque é o que nós vimos ali antes. É através da pregação da palavra de Deus, amados. É através da pregação da palavra de Deus que Deus chama e que o Espírito Santo converte. Porque quem converte é o Espírito Santo, Quem quebra as nossas, estilhaça o nosso coração é o Espírito Santo, derruba as nossas muralhas. Mas é através da pregação. Não existe conversão sem pregação do Evangelho, sem anunciação do Evangelho de Cristo. Não existe. Então, o primeiro propósito, pregação, para conversão a Cristo. Porque sem conversão não tem salvação. Nós sabemos pela palavra de Deus, ela é muito clara, que se a pessoa não se converter a Cristo, não se arrepender dos seus pecados, ela não vai ser salva. E Deus escolheu e determinou que seja através da pregação. Então o Espírito Santo só vai nos convencer do pecado, nós só vamos conseguir nos converter através da ação do Espírito Santo, mediante a pregação da palavra de Deus. Então, primeiro propósito, conversão a Cristo. Segundo propósito, está lá também naquele texto anterior, ensino da palavra. Me converti, sou salvo, e agora? Posso ir para o mundo e viver do jeito que eu vivia antes, está tudo liberado. Peguei a minha carteirinha do céu lá de salvação, estou salvo, agora eu posso ir embora. Não. Aí entra a segunda parte de Jesus, ensinando-os a obedecer. Então é necessário se converter a Cristo e continuar a se filiar a uma igreja, a continuar um trabalho de aprendizagem através, e a fonte é onde? A palavra de Deus. Até quando a gente tem que aprender? O pastor está aí, 40, 50 anos de conversão.
Tá, não precisa mais, pastor Paulo? Não, precisa sim, até o último dia dele aqui na vida. Eu preciso e cada um de vocês precisa. Essa é uma das funções da igreja. Depois da conversão, é através do trabalho, da pregação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, que nós vamos ter acesso a aprender a caminhar segundo a vontade de Deus nessa terra. Então é esse o propósito duplo. Por isso que a gente prega, para que as pessoas se convertam, e depois que se convertem, continua pregando. Porque é necessário aprender o que Deus, a viver nessa terra como Deus quer. A gente estuda a palavra de Deus, estuda a teologia, não só para conhecer a Deus, mas para aprender a caminhar nessa terra segundo a vontade de Deus. Quem me disse isso aí uma vez, eu tive o privilégio de ouvir isso pessoalmente, tem um vídeo gravadinho com o reverendo Augusto Nicodemos sobre esse tema, ele mesmo lá gravou comigo lá. Não é só para conhecer Deus, mas também para aprender a caminhar de acordo com a vontade de Deus nessa terra. Vamos seguir aqui, amados. Então, o que devemos? Isso nos leva a essa problemática, a essa questão. Eu coloquei uma questão aqui. Se é tudo isso, o que a gente deve pregar então? Tem que pregar para se converter a Cristo e tem que pregar para aprender a caminhar com Cristo. E o que a gente deve pregar? Lá em 1 Timóteo 4:2, Paulo ele nos ensina, através da palavra de Deus, o que a gente tem que pregar. Pregue vocês podem dizer comigo, pregue palavra. Pregue a palavra. Começa aí. A gente não é chamado a Cristo a pregar filosofia humana. A gente não é chamado por Cristo para pregar ideologia humana, política, grupo social, enfim. Independente da gente ter as nossas convicções, as nossas opções, isso é de cada um. A gente é chamado por Cristo para pregar a palavra. A fonte é a palavra. É a palavra que a gente é chamado a pregar. Claro que vai envolver contexto social, histórico, aplicações, enfim. Mas a gente é chamado a pregar a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Para quê? O que a gente tem que pregar na palavra? Repreenda, corrija e exorte. Olha aqui, repreenda, corrija e exorte. Então nós temos os cultos, como aqui na nossa igreja, culto de ensino, mas enfim, toda pregação, ela deve ser uma repreensão, uma correção e exortação. Isso aqui não é para matar o crente, é para ensinar, é para que a gente possa aprender. Se a gente vai em algum momento querer se desviar da rota, é através da pregação da palavra de Deus, da repreensão, da correção e da exortação, que nós vamos, eu tenho que voltar para o caminho, eu tenho que voltar para o caminho estreito, eu não posso ir para o caminho largo. É o que a gente aprende a andar. Então é necessário repreender, corrigir e exortar. Só que tem um detalhe. Eu gosto muito também quando o pastor fala, cajado não é para o pastor bater na ovelha, é para quando ela vai lá no precipício, lá, puxar, vem para cá. É para dar uma tocadinha quando quer sair, não, vem para cá. Porque tem que usar o poder que Deus nos concedeu para pregar a palavra, para repreender, corrigir e exortar, mas com toda a paciência e doutrina. A gente tem que ter paciência, não é querendo matar as pessoas, não é querendo pegar elas e jogar no precipício. Não, eu estou à beira do precipício, então eu vou te dar uma mãozinha aqui. Aí a pessoa estende a mão, vai me salvar? Não, vou te empurrar. Vai, já está à beira mesmo, o que está faltando é uma mãozinha, mas não é para te ajudar, é para te empurrar, para te matar. Não, a gente tem que ter paciência, tem que saber discernir que às vezes, amados, aquilo que para mim pode parecer um gatinho inofensivo, para a pessoa pode ser um leão gigante com a boca aberta, prestes a devorar ela. Então, às vezes, o problema que eu tenho, às vezes algo que para mim não é problema, que não é nada, para outra pessoa é um leão gigante que está ali prestes a devorar ela. Então, a gente tem que ter paciência. E doutrina. Essa doutrina é regra. Também da onde vem a doutrina? Da palavra. A gente tem que exortar, corrigir, pregar a palavra, repreender com paciência e doutrina. Doutrina é o quê? Buscando, nesse caso, orientação na palavra de Deus. De como a gente vai aconselhar, de como a gente vai pregar. Também a fonte é a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá então aqui. A pregação, isso aqui é indispensável. É indispensável. Se eu desse essa palestra sem falar disso aqui, não ia valer de nada também. Ou de muito pouco. A pregação é no poder do Espírito Santo. A gente só consegue pregar, ensinar, seminário, aula, pregação, enfim, independente do método de anunciação do Evangelho e das ordens de Deus, é no poder do Espírito Santo. Esse texto aqui, lá em Atos 2, 17 e 18,
é quando veio o Espírito Santo lá em Pentecoste, quando se cumpre a promessa. E olha só o que aparece 2 vezes. Eu vou ler o texto e depois a gente vai pensar junto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Veja que 2 vezes aqui, 2 vezes está no texto, né? Derramarei do meu Espírito, né? Derramarei do meu Espírito. Por quê? Porque quem conduz, quem aplica a obra de salvação na nossa vida, quem planejou foi Deus. Olha só, quem planejou a salvação foi Deus. Quem executou o sacrifício vicário foi Cristo. E quem aplica esse plano e essa execução em nós é o Espírito Santo, a Trindade agindo na salvação. Deus planejou, Jesus executou através do seu sacrifício único e suficiente, ressurreição, ascensão, e é o Espírito Santo de Deus que aplica em nós a salvação. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. E é o Espírito Santo de Deus quem capacita para a pregação. Então, não tem como ter pregação, não tem como ter mensagem se nós colocar o Espírito Santo de Deus de lado. Eu posso ter 1000 títulos, 1000 faculdades, 1000 conhecimentos, ter lido não sei quantos livros, isso é bom e importante. Olha, eu sou uma pessoa que estudo bastante, mas no que diz respeito à obra de Deus, qualquer coisa que eu for fazer, vim aqui dessa ministração, essa palestra, que eu não buscar no Espírito Santo a unção que só Ele pode dar, para que nós possamos executar a obra de Deus com maestria, com excelência, não vai funcionar. A pregação é no poder do Espírito Santo. Então, vocês que já são pregadores, aqueles que não são, mas pretendem ser em algum momento, enfim, ou querem conhecer mais a palavra, né? É no poder do Espírito Santo, amados. Se tirar o Espírito Santo de lado, não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Então, a gente tem que buscar a presença indispensável do Espírito Santo. Vamos seguir mais um pouquinho. Então isso nos leva a pensar, né? Qual é o poder da palavra de Deus? Essa também é uma questão interessante, uma pergunta boa. Qual é o poder da palavra de Deus? Qual é a extensão do poder da palavra de Deus? Qual é o limite? Até onde ela vai? Então eu acho que é um questionamento interessante para nós pensarmos. Hebreus 4:12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o que é o poder, da palavra de Deus. Mas eu quero ficar aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui eu quero ficar nesse começo aqui para focar, para nós pensar um pouquinho junto aqui. Amados, hoje, não é coisa de hoje, já em outras épocas, mas hoje tem movimentos como, por exemplo, aqui no Brasil, eu não vou citar nomes, e não é um só, mas de pastores renomados aí, de igrejas renomadas que vêm com esse papo de que a Bíblia precisa ser atualizada. E aqui eu já quero explicar para vocês, porque daqui a pouco vocês vão ouvir alguma coisa na internet, Isso aí a gente tem acesso, e aí vocês vão descobrir quem é, não vai ser eu que vou falar, sobre a palavra de Deus precisar ser atualizada, isso é um problema. A palavra de Deus não precisa e não pode ser atualizada, porque ela é viva e eficaz. Se a gente tiver que atualizar a palavra de Deus, a gente vai ter que trocar Hebreus lá, 4:12 e traduzir, porque ela é perecível e temporariamente eficaz. Porque se ela precisa ser atualizada, então ela não é mais viva e eficaz. Ela é perecível, ou ela é limitada, ou ela precisa ser atualizada. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês não fazer confusão, tá, amados? Para nós não fazer confusão, não quero criar confusão de maneira nenhuma. Atualizações da Bíblia em questão de versões são boas, e em português mesmo tem várias, eu acho que tem mais de 10 Bíblias com versões diferentes, mas a atualização da Bíblia quanto à versão, eu vou explicar para vocês porque essa é boa, Por exemplo, isso está ligado à questão linguística, porque a língua, o idioma, quando eu digo língua e idioma, isso eu estou falando em linguística,
é considerado as línguas que são vivas, como o português é uma língua viva, ela ainda está em atividade lá em vários países do mundo, como Brasil e Portugal. Nós temos o português brasileiro aqui. A língua viva, ela está sempre tendo alterações, o idioma está sempre tendo alterações. Por exemplo, se pegar o meio da Revista e Corrigida, que é uma atualização clássica, mas bem mais antiga, né? Não lembro qual, mas tá, vamos pegar uma ali de 70 anos atrás, dessas aí, da Almeida Revista e Corrigida. Vai estar, por exemplo, lá, vós sois, né? Vós sois. Se você pegar a nova Almeida atualizada, que é a última Almeida que foi lançada agora, vai estar, vocês são. Entenderam? É uma atualização do idioma. O contexto é o mesmo. Não se usa mais vós, a gente, vós sois, vocês são. O idioma ele é vivo, a língua ela é viva, ela vai tendo alterações, né? Vai sendo incluído novas palavras, dialetos, enfim. É nesse sentido que nós temos as atualizações, e por isso que é sempre bom ter novas atualizações da Bíblia, mas de versões de traduções. O contexto, se pegar a primeira, por exemplo, Bíblia em português, lá, João Ferreira de Almeida, lá, 1681, se não me falha a memória, que ele terminou o Novo Testamento, e depois foi continuado. E lê lá, o português vai estar, olha gente, vai parecer quase outra língua, mas você lê a nova Almeida atualizada, que é a última que saiu agora, 2017, você vai conseguir entender que não tem nenhum contexto alterado, é só uma questão de linguística, né? O grego, koiné, que foi escrito a Bíblia, é uma língua morta, não se fala mais oficialmente em lugar nenhum, então se consegue extrair de lá e atualizar para hoje, como o latim, que também é uma língua morta, né? Que não é mais língua oficial. A língua morta é que ela não é mais oficial, aquela não muda mais, mas a nossa língua é viva. Então, uma coisa é traduções de Bíblia, outra coisa é atualizar. O que eles querem? Agora, dadas essas considerações, eu vou explicar o que eles querem atualizar. Dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eles acham que a Bíblia tem que ser atualizada no sentido do contexto histórico-social. Por exemplo, se a Bíblia diz que algo socialmente é errado, que o adultério é errado, e hoje o padrão do mundo está dizendo que o adultério não é um problema, que a pessoa pode ter relacionamento aberto, pode casar e separar quantas vezes quiser, que tudo está tranquilo. Tem gente querendo atualizar a Bíblia porque a sociedade hoje pensa assim. E aí a Bíblia tem que ser atualizada, a gente tem que suavizar aquilo ali. A questão da homossexualidade, né, que a Bíblia diz que não é um comportamento adequado ao cristão, e a gente tem que ajeitar isso aí, porque a sociedade hoje tem movimentos sociais que defendem isso. Isso são outras coisas que a gente quer trabalhar aí no futuro, bem próximo dentro da igreja. Nessa questão aí, dessas atualizações, resumindo, pessoal, é pegar as ordens atuais do mundo e querer forçar os textos bíblicos e os contextos bíblicos, ou desconsiderar alguns para se amoldar ao mundo, sendo que a palavra de Deus diz que a gente não pode se amoldar ao mundo, que a gente tem que seguir a vontade de Deus. Então ela é viva e eficaz. Tem a questão do contexto histórico original, do que aconteceu há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, lá, e a gente tem que analisar e tentar aplicar para os nossos dias. Mas a gente não pode simplesmente, isso aqui, o que eles querem dizer? Isso aqui era coisa dos judeus, isso aqui era coisa dos primeiros cristãos. Hoje a sociedade é diferente, hoje a gente não precisa mais seguir isso aqui. Mas está na Bíblia? Não, mas a sociedade mudou. Então a palavra de Deus, para mim, na minha opinião, eles deixam de desconsiderar que ela é viva e eficaz. Porque se ela não tem mais as aplicações, ela não tem mais valor nesse sentido, aquilo lá tem coisas que ficou só no contexto histórico-social, eu acho que daí a gente abre a porta para todo tipo de heresia para entrar dentro da igreja. Amém? Então não deixem se moldar, pregadores e pregadoras, pela ordem do que estão falando aí. A gente tem que se moldar pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Aleluia. Continua aqui, Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. A gente não precisa ter vergonha do Evangelho. A gente não precisa querer se amoldar ao mundo, porque, eu sou cristão, eu sou evangélico, enfim, né, de linha protestante. A gente não tem que ter vergonha, porque ele é poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego. Só que ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então a gente tem que pregar, reforçando aqui o que eu já falei.
Ele é o poder de Deus. Deus poderia ter escolhido anjos para pregar? Poderia. Deus poderia Ele mesmo ter se revelado a nós pessoalmente? Poderia. Em alguns momentos nós vamos ver na Bíblia que Deus se revelou, né, pessoalmente para certas pessoas. Mas isso foi lá naquele contexto. Nós chamamos isso na teologia de revelação progressiva. Deus foi se revelando aos poucos e, né, as dispensações ali, períodos da história que Deus se revelou à humanidade de uma forma. Hoje Deus se revela para nós pela palavra. Pela palavra. Né? É a forma que Deus tem se revelado a nós, na progressão da teologia. Então é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. O caminho é pregar o Evangelho para que as pessoas ouçam e se convertam. Ele é poderoso. É Deus quem garante isso. Poderia ter Ele mesmo se revelado, ter Ele ordenado antes, mas a comissão, lembra lá o primeiro texto que a gente leu? Mateus 28 lá? Vão e façam discípulos de todas as nações. Foi Jesus quem comissionou a igreja. Essa tarefa é para nós. Aqui nós já vamos falar um pouquinho da questão pessoal do pregador, né, e da pregadora da palavra de Deus. Aqui nós já vamos para uma questão do comportamento. Duas frases do pastor Gilton Moraes. Eu ia trazer, mas decidi não trazer, porque era muita coisa para mim trazer. Alguns livros que eu tenho, alguns materiais que eu tenho de teologia sobre homilética, hermenêutica, pregação. Mas no final, aí, se vocês quiserem algumas referências, pode falar comigo, pode falar com o pastor Douglas, ali com o Rodrigo, né? Tem algumas referências, eu acabei não trazendo os livros aqui. Mas esse pastor Gilton Moraes, ele escreveu uma trilogia, são 3 livros, vem num conjunto ali muito bom, sobre homilética. Sobre homilética, são livros, ele é um pastor batista lá do norte, lá do nordeste, nordeste, muito bom. Esses textos aqui, então, estou dando crédito, né? O autor não é meu, é do pastor Gilton Moraes. Ele traz 2 frases aqui para nós refletir. A primeira delas diz assim, ele escreveu lá: quem quiser tornar-se um pregador da palavra, tem que se deixar dirigir pelo Senhor da palavra, pois pregar é falar de coração a coração. Então, se alguém quer ser um pregador da palavra, tem que deixar-se dirigir pelo Senhor da palavra. Não tem como querer ser pregador da palavra e não querer deixar Deus conduzir a tua vida. Ah não, eu vou pregar para os outros. Eu vou corrigir, repreender e exortar os outros. Mas comigo, eu sou a estrelinha de Jesus. Comigo, eu faço isso para poder ter carta branca para fazer o que eu quero. Olha só, eu concordo plenamente com ele. Tem que deixar-se dirigir pelo Senhor da palavra. O pregador da palavra de Deus, ele tem que ser alguém que é guiado pelo Espírito Santo, que é guiado por Deus, que o caráter dele, a moral e a ética dele é baseado na palavra de Deus, nos ensinamentos morais e éticos da palavra de Deus. Então não tem como, amados, a gente querer direcionar os outros por um caminho que nós mesmos não podemos seguir. Então isso aqui é muito importante. Eu concordo plenamente com o pastor Gilton Moraes. Outra frase dele que eu achei muito interessante de dividir com vocês: o pregador que não pode viver as palavras que prega, precisa calar-se e viver antes de falar. Essa é forte, né? Essa é forte. E é boa. Vou repetir, ó. O pregador que não pode viver as palavras que prega, precisa calar-se e viver antes de falar. Como é que eu vou vir aqui e vou pregar? Preguei aqui na quinta agora, sobre o pecado, as consequências e o conserto. Como é que eu vou vir falar aqui, que a gente deu o exemplo aqui do rei Davi com a história de Batseba, né? Quanta coisa, ele mergulhou no lamaçal do pecado e ficou nadando, se afundando lá, e aí depois veio as consequências do pecado, quando o profeta Natan exortou ele, né? Na pregação foi ministrado isso, e aí depois veio de fato as sentenças de Deus e os decretos de Deus, que Deus não muda nem sua sentença, nem os seus decretos, né? Veio as consequências do pecado, mas Davi teve que se arrepender. E ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus, né? Para quê? E aí ele vai falar lá no Salmo 51, lá no finalzinho do Salmo 51, que eu ministrei aqui,
que ele vai na parte do arrependimento, uma das coisas que é interessante que ele vai falar, não tira o teu Espírito de mim, teu Santo Espírito de mim, não tira a alegria da tua salvação, né? Mas ele vai dizer assim, me faz de mim um coração novo, enfim, e ele vai dizer, para que eu possa ensinar a tua palavra. Depois ele vai dizer assim, para que eu possa ensinar os outros da tua palavra. Então Davi entendeu isso aqui, ele entendeu isso aqui, que ele tinha que voltar aos caminhos de Deus, ele tinha que voltar a viver como um verdadeiro crente, né? Como um verdadeiro filho de Deus, para daí ele poder ensinar os outros. E como é que ele vai ensinar os outros algo que ele não consegue viver? E isso aqui é o que o pastor Gilton muito bem colocou e eu concordo com ele. A gente não pode, de maneira nenhuma, né, pregar algo que a gente não está disposto a viver. Se eu não estiver disposto a, quando eu pecar, eu me arrepender do meu pecado e pedir perdão para Deus, eu não poderia ter subido nesse altar aqui na quinta e ter pregado. É isso, amados, a gente não pode pegar, sabe aquela história do mundo assim, tem uma historinha, um dito bem conhecido, que eu já disse umas quantas vezes já, e não canso de falar, que não serve para verdadeiro cristão, né? Que é aquela historinha que diz assim, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Gente, isso aí é coisa do mundo, é coisa do diabo. Isso aí é semente do diabo. Faça o que eu falo, mas eu não faço o que eu faço. Como é que vai chegar para um filho, para alguém, né, na igreja? Não, eu estou pregando aqui que Jesus, né, diz que é para andar nesse caminho aqui, mas olha só, eu às vezes saio, né, mas vocês têm que andar. Ou claro que o pregador não vai dizer isso, né? Mas ele vai pregar algo que a palavra de Deus está ensinando, mas que ele mesmo não anda. Ele tem que calar-se. Primeiro viver, para depois falar. Não é compatível, não é compatível. O cristão, o pregador da palavra de Deus, ele tem um compromisso, todos os cristãos têm um compromisso grande, né, com Deus. Mas o pregador tem um compromisso maior ainda, porque é ele que está em evidência. As pessoas vão, claro que o poder é na palavra, claro que a referência é Cristo, mas quantas vezes vocês já ouviram histórias de pastores, de pregadores famosos aí, renomados, que caíram em adultério, enfim, várias outras, e aí cai eles e cai centenas, milhares de pessoas se desviam junto. Por quê? Mas as pessoas deveriam ser firmadas na rocha, concordo, mas nós somos referências para as pessoas. Os pregadores são referências para as pessoas, pesa sobre nós esse encargo. E a gente tem que entender que muita gente, não é que seja sustentada em nós, é que vão se escandalizar, né? E isso aí vai fazer com um efeito dominó, um efeito cascata, que aquilo ali vá caindo. Então a gente tem que cuidar bem, né? E eu concordo plenamente com o pastor que a gente deve se calar e viver antes. Então a gente só pode pregar aquilo que a gente vive. E aqui tem uma frase que é de minha autoria, que é uma paráfrase, na verdade, sobre estes textos aí do pastor Gilton Moraes, né? Eu creio, né, no meu entendimento, que eu botei ali minha autoria, duas coisas que uma pessoa não poderá pregar. Primeiro, aquilo que ela não crê, e segundo, o que ela não vive. Então eu acredito que eu não posso pregar, ou que um pregador não pode pregar aquilo que ele não crê. Está aqui pregando, se esmerando, porque Deus salva, porque Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz milagres se for preciso, mas a pessoa não crê naquilo. Prega sobre algo que está na palavra de Deus, mas ela não crê naquilo. Como é que a gente vai pregar algo que a gente não crê? Então, primeiro a gente tem que crer, primeiro a palavra de Deus tem que cortar no pregador, a gente tem que ler, estudar, meditar na palavra e crer. Porque a gente não pode pregar algo que a gente não crê. É impossível, é incorreto. Claro que possível né? Tudo é possível, mas não é correto. Eu pregar algo na igreja, alguém depois do culto dizer, irmão Marco, fiquei com uma dúvida, a gente falou isso aí. Por que tu falou? É que assim, eu não creio muito nisso aí. Mas tu pregou. Né? Então a gente tem que crer. O pregador não pode pregar aquilo que ele não crê. E a segunda coisa é aquilo que ele não vive. Está ali linkado com aquilo que o pastor Gilton Moraes colocou ali. Se a gente não vive algo, a gente não deveria pregar sobre aquele algo. A gente conserta primeiro, busca em Deus. Aí tu vai pregar e vai dizer, não, mas eu estou pregando para ensinar os outros.
O meu caso eu resolvo com Deus depois. Eu acredito, por exemplo, se uma pessoa, um pregador, está vivendo um caso extraconjugal, não era nem para estar pregando, óbvio, está fazendo a obra de Deus, está tendo um caso extraconjugal, mas vamos botar, e ele é um pregador, está lá um pastor, um pregador, enfim, e aí ele vai pregar para casais. Ele não vive, ele vai falar que adultério é pecado, que tem que amar a mulher tem que amar o marido, vai trabalhar os textos bíblicos que ensinam, a base da família e tal, mas ele na vida pessoal não vive aquilo. Pregador que não vive aquilo, não está disposto a viver, ele não deveria pregar, ele vai estar pecando contra Deus, com certeza, em relação a isso. Então, amados, eu creio que já estou encerrando essa primeira ministração, que ela é mais rápida mesmo. Eu creio que nós temos que pregar a palavra no poder do Espírito Santo, procurar, no que diz respeito, nós temos a nossa responsabilidade. Quem convence é o Espírito Santo, quem opera a conversão é o Espírito Santo, mas existe a responsabilidade humana. Deus, a gente não vai se eximir da responsabilidade humana. Perfeito, nenhum de nós vai ser. Nós vamos estar pecando até o fim da nossa vida. Mas a caminhada cristã é identificar o erro, corrigir o erro. Para isso que a gente fica estudando a palavra, ouvindo pregação da palavra, ministração da palavra, para poder ir corrigindo a rota. Eu falei também na quinta aqui. Pecar é errar o alvo. E o nosso alvo é Cristo. E se a gente errar o alvo, a gente tem que corrigir a mira para acertar o alvo. Então, a pregação da palavra de Deus é a forma que Deus escolheu para chamar, para chamar os seus. E para que haja conversão e depois também haja um ensino. Então, amados, é muito importante a gente cuidar. E na aula, agora na última ministração sobre homilética, eu vou falar de coisas mais práticas. Agora é mais de coisa mais comportamental, mais geral. Então, nós temos que ter consciência, do que a gente está fazendo, da responsabilidade que pesa sobre a vida de alguém que assume um altar, ou numa célula, ou em outros métodos, Existem tantos métodos para pregar, mas a gente está focando mais no altar da igreja, nessa palestra aqui, nesse seminário. A responsabilidade é tremenda, diante dos homens e diante de Deus. Temos que pregar e crer que Deus vai agir, que o poder de Deus vai agir. Tem um conceito que eu gosto muito, do grande parceiro de Martinho Lutero, lá na Reforma Protestante, que é Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon, ele vai desenvolver o conceito de pregação baseado em lei e evangelho. Ele vai desenvolver um conceito que ele intitulou como lei e evangelho. Existem artigos, coisas escritas sobre ele na época. Então, ele vai desenvolver esse conceito de lei e evangelho, que é basicamente assim. A gente prega, e a gente não pode pregar só o amor e a graça de Deus. E também a gente não pode pregar somente a exortação. Porque se eu pregar somente a exortação, falar só de inferno, só de pecado, o pastor Douglas lá, que se formou lá na UBRA, na Universidade Luterana, estudou bastante isso aí, Ele que me passou, foi através dele que eu conheci esse conceito aí, muitos anos atrás. Então, assim, não adianta a gente pregar só sobre pecado, só sobre condenação. Se a nossa pregação basear somente em exortação, a gente vai falar para as pessoas assim, tem um inferno, tem uma eternidade sem Deus, e o caminho é esse aqui. E aí tu vai dizer para a pessoa, e tu está caminhando, e aí a pessoa vai caminhando, e tu vai exortando, aí tu vai dizer para ela assim, tu está só um passinho, se tu descer esse degrau, acabou. E se tu continuar só falando da exortação, só do pecado, só da culpa, tu vai botar a mãozinha nas costas dela e vai fazer assim, vai. Porque ela não vai ver saída. Então a gente tem que pregar sim sobre pecado, sobre inferno, sobre exortação. Mas não pode pregar só sobre isso. No outro extremo tem a questão só do amor, só da graça, da misericórdia de Deus. Se a gente só pregar o amor, só pregar a graça, só pregar a misericórdia de Deus, a gente vai criar crentes imaturos. Crentes que vão ser como Paulo falou lá, quando ele escreve 1 Coríntios, estão no leite, não sai do leite, Estão ali, não amadureceram, porque tu vai falar só que Deus te ama,
Deus te ama, tu já te converteu, tu está salvo, Deus te ama. Então, não, mas eu pequei, mas não dá bola para os pecados. Deus é amor, Deus te ama, falar Deus é misericordioso, Ele perdoa os pecados e for nessa, aí, falar só do amor, a pessoa não vai criar responsabilidade. Então, o conceito de lei e evangelho de Filipe Melanchthon, que eu gosto muito e que eu tenho como regra, assim, quando eu paro para pensar nas minhas pregações, para preparar minhas mensagens, é que a gente tem que lidar, se a palavra de Deus fala de uma palavra mais exortativa, prega aquela palavra, mas não deixa de falar do amor de Deus. Se a palavra de Deus fala de um texto que é 1 Coríntios 13, lá, o amor, né? Maravilhoso, prega, glória a Deus, aleluia, mas não deixa de esquecer que a gente tem a responsabilidade humana, é tentar, dentro das nossas pregações, trazer, eu sei que não é fácil, mas trazer um equilíbrio, sempre pensando que a Bíblia é a fonte, a palavra de Deus é a fonte, que a gente pregue a palavra, e a gente tente trazer esse equilíbrio entre responsabilidade humana, pecado, culpa, condenação, salvação, amor de Deus, misericórdia e graça de Deus, trazer um equilíbrio. Porque esse equilíbrio, quando a gente consegue trazer nas nossas pregações e incentivar a igreja a caminhar nesse equilíbrio, é o ponto que eu creio que vai nos trazer o caminho, no caminho correto, no caminho que vai para Cristo. Amém, amados?